Olha, Thiago, eu estava fazendo exercício, enquanto o Mota falava, de olhar para as imagens. E eu fiquei imaginando que se a gente não tivesse nenhum tipo de legenda, nenhum tipo de GC, e a gente não soubesse onde aconteciam essas cenas, a gente poderia facilmente dizer que elas são cenas de guerra, de qualquer conflito armado em qualquer parte do mundo que esteja em guerra. É uma zona de guerra. Porque o que você vê aí são traficantes armados de um lado, a polícia armada de outro, e a população civil desarmada. E muitas vezes essa população, que é uma população honesta, trabalhadora, que sai todos os dias, pega um ônibus, passa horas no trânsito para chegar ao local de trabalho, carregando corpos, né, muitos com uma bandeira branca, um pano branco acenando em sinal de paz. Então, são os moradores dessas favelas carregando corpos, provavelmente de pessoas que eles conhecem, colocando em camburões. É a ausência completa do Estado. É um Estado que só entra nessas zonas conflagradas quando lhe interessa e muitas vezes da pior maneira possível. Entre os 18 mortos de ontem, aliás, entre as 4 operações mais letais da história, 3 aconteceram nos últimos meses, em pouco mais de um ano no Rio de Janeiro. Essa de ontem no Alemão deixou 18 mortos. Quando eu acordei, havia 4 mortos, depois aumentou para 5. À noite eram 18. De repente, assim, são cenas de horror, são cenas de guerra. Entre esses mortos estavam o cabo Bruno de Paulo, que o presidente Bolsonaro lembrou, né? Quer dizer, uma pessoa casada com 2 filhos autistas, uma coisa tenebrosa, e de outro lado uma moradora que também não tinha nada a ver com isso, estava passando por ali dentro de um carro, a Letícia Salles, segundo o testemunho de seu namorado, foi alvejada por policiais, apesar do carro ter parado num sinal de trânsito e não oferecer qualquer risco. Então, essas são as vítimas completamente inocentes dessa guerra. E eu não consigo imaginar que isso possa ser uma operação de inteligência, porque esse armamento pesado, e ontem a gente acompanhou cenas também de helicópteros da polícia, da PM, alvejados por disparos aí de uma bateria antiaérea. Eu não consigo imaginar como é que isso entra no Morro Carioca. Porque isso entra por um porto ou entra pela fronteira. Então, será que essas operações de inteligência não devem se concentrar justamente aí, impedir que esse armamento pesado chegue às favelas, às comunidades do Rio de Janeiro, pelo porto ou por essas fronteiras porosas do Brasil, pela lavagem de dinheiro que certamente acontece com esses traficantes que movimentam milhões de reais? É claro que o crime tem que ser combatido de uma forma dura, mas não a ponto de penalizar tanto a população. E a gente tem que questionar, sim, se entre 4 das operações mais letais da história, 3 aconteceram nos últimos 14 meses. Algo está muito errado em tudo isso. E dessas, além do cabo e da Letícia Salles que morreram, tem outros 16 criminosos e 3 desses, é lógico, é como a moradora disse aí, não existe pena de morte no Brasil, então, obviamente, numa situação ideal, ninguém tinha que ter morrido, tinha que ter sido preso, mas entre esses 16 mortos, 3 não tinham sequer passagem pela polícia, não tinham anotação criminal. Então, é bom a gente começar a questionar todos esses métodos, porque isso acontecer, a população passar por esse tipo de dor e desespero, as imagens das cenas que a gente viu ontem correndo nas redes sociais e nas televisões, olha, isso é algo chocante. Eu fico triste, eu não moro no Rio, mas eu sou carioca, nasci no Rio, tenho família no Rio, eu fico muito triste de ver isso. Olha, eu achei o comentário da Amanda excelente. Ela levantou alguns pontos aqui muito importantes. Primeiro, a Amanda falou, está escrito no vídeo, está gravado no vídeo, a população desarmada. Exatamente isso, Amanda. Quando você entra numa favela, você tem os traficantes fortemente armados e a população desarmada. É refém dessa turma. Segundo ponto que a Amanda levantou, muito importante, a ausência do Estado. É isso mesmo, Amanda. A ADPF 635 de junho de 2020, ela oficializou a ausência do Estado nessas comunidades. Essa DPF suspendeu as operações policiais nas favelas enquanto durasse a pandemia e depois foi estendida indefinidamente. Você tirou a polícia é o único braço do Estado que consegue chegar lá. Você está certíssima. A DPF tirou o Estado de lá. A terceiro, olha, em relação à bandeira da paz, as bandeiras brancas ali nos corpos, eu sugiro uma visita a uma favela sem as câmeras de TV, sem ter jornalista, como eu já fiz algumas vezes. Vá a uma favela quando não tem imprensa e converse com o morador baixinho, conheça a experiência dele diária de viver em um local dominado pelo narcotráfico. Não há lugar para bandeira de paz nesse ambiente. Outro ponto excepcional que a Amanda fez aqui, também está gravado no vídeo.
a maioria das armas que chega na mão desses traficantes, ou todas, pode-se dizer assim, vem do contrabando. A Amanda está certíssima. Essas armas não têm nada a ver com as armas que estão na mão dos cidadãos de bem. Vocês vão lembrar que a gente já teve essa discussão várias vezes aqui, né? Então, eu fico feliz que a Amanda entendeu o problema que a gente enfrenta. Essas armas realmente vêm do contrabando, esses fuzis, essas granadas. Esse contrabando tem que ser combatido, mas também as penas para o bandido que é preso com fuzil, com granada, têm que ser elevadas muito. Essas penas hoje no Brasil são ridículas. Por último, a Amanda, mais 2 pontos. A Amanda fala sobre as operações mais letais nos últimos 14 meses. Certíssima. Por quê? Por que isso está acontecendo nesses últimos meses? A DPF 635 de junho de 2020, ela permitiu que os bandidos, que os criminosos, os traficantes, acumulassem um enorme arsenal. E isso aumentou em muito a letalidade toda vez que a polícia tem que fazer uma operação. Por último, a única correção que eu vou fazer a Amanda nessa fala. Ela diz que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim. A pena de morte só não vale para o criminoso. Mas se você estiver parado num assalto, num sinal com a sua família, um bandido resolver assaltar para tomar o seu celular, ele dá um tiro na sua cabeça sem a menor piedade. Há uns 3 ou 4 anos atrás, um casal de policiais de Santa Catarina estava em férias no Rio Grande do Norte, para vocês verem, nada a ver com o Rio de Janeiro. Eles estavam no restaurante, foram identificados durante um assalto por bandidos. Quando os bandidos descobriram que se tratavam de policiais, mandaram que os dois se ajoelhassem e deram um tiro na cabeça de cada um. No Brasil, existe pena de morte, sim. Ela só não vale para o bandido.